Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Azevedo, eu sou especialista em educação infantil e hoje nós vamos fazer um material muito legal, muito divertido, que vai poder trabalhar várias habilidades. O meu eu chamei de colheita divertida, mas você pode colocar o nome que você quiser no seu tabuleiro. E hoje nós vamos precisar de um pedaço de cartolina, ou de cartão, ou de papelão, canudos, palitos de churrasco, tesoura, cola, durex, tampinhas de garrafa, papel contato transparente, pedaços de cartolina, de preferência branca, ou então papel 120 miligramas, aquele papel ofício mais grossinho, e figuras de frutas, legumes e verduras. Você pode escolher os da sua região. Inclusive, eu vou deixar esse arquivo salvo para que vocês, se quiserem, possam baixar e imprimir o que já está pronto. Então, o primeiro passo é recortar as imagens de frutas, verduras e legumes. Depois que a gente recortar as imagens, a gente vai cortar o canudo em pedacinhos pequenos, bem assim, porque aí nós vamos colar esse canudinho nas figuras de frutas ou de legumes que a gente recortou. Olha como eles são pequenininhos. Esse daqui, ele tá bem maior. Eu fiz ampliado só para vocês terem uma ideia das frutas, dos legumes, das imagens que a gente vai usar. Mas o bom é que a gente faça pequenininho, porque a gente vai usar eles assim, ó, nesse tamanho aqui, como se fosse um espetinho, frutas e de verduras, de legumes, certo? E aí a gente vai cola e depois de recortar todas as figuras e colocar no canudinho e passar no palito de churrasco, como esses aqui, ó, que já estão prontos. Aqui estão das berinjelas e eles ficam assim, mexendo mesmo, ó. Pimentão, girimum, tomate. Depois que a gente fizer essa etapa, nós vamos pegar as tampinhas e vamos colar as tampas aqui no cartão. Fazer a colagem das tampas, eu vou colar com a cola quente. Eu coloquei essa quantidade de 6 tampinhas, porque eu vou fazer 6 fileiras de alimentos para fazer a colheita. E aí, do outro lado, nós vamos colocar as tampinhas da outra cor, que no caso vai ser a tampinha verde. Mas você pode colocar a cor que você tiver. Aí, uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer. Na tampinha, só de um lado, eu fiz um furinho para poder encaixar o palito de churrasco. Então, faz um furinho, vai lá na cozinha, esquenta o garfo e fura a tampinha, faz um buraquinho para poder entrar o palito de churrasco. E aí a gente continua a colagem, mais uma etapa pronta. 6 tampas de um lado, 6 tampas do outro, sendo que as tampas desse lado estão com um furinho aqui, ó, nessa parte aqui, que é para a gente poder encaixar os palitinhos. E aí vamos para a parte de encaixar. Nós vamos colocar eles para cá, vou colocar assim para vocês terem uma visão melhor do material. E aí, para que ele possa correr aqui dentro da tampinha branca, a gente vai pegar outro pedacinho de canudo, daquele canudo que a gente separou,
e vai passar aqui, ó, cola, e a gente vai colar o canudo aqui em cima. Se você quer fazer o seu material só com frutas, ou só com verduras, ou só com legumes, então você não precisa nem fazer o furinho e nem colocar os pedacinhos de canudo. Eu fiz dessa forma para poder ficar mais versátil, para a gente poder utilizar o material com outros tipos de imagens, para não ficar cansativo trabalhar só com frutas ou só com legumes, tá certo? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, vai passar o canudo aqui, ó. Passou o canudo aqui dentro e vai colocar, no caso aqui eu estou colocando os pimentões, e depois você vai prender lá do outro lado, porque aí ele não vai correr. Quando a criança mexer, ele não vai ficar correndo. E depois você quiser trocar, colocar frutas, você é só tirar o palito, guardar os seus pimentões ou as verduras que você quiser e trocar por outra imagem, até figuras de personagens, desenhos. Você pode trabalhar com outro tipo de figuras também, de imagens. Depois que você conseguir colocar todos as suas figuras, as frutas ou os legumes ou os vegetais que você escolher colocar na sua colheita, depois que você colocar eles assim, você vai ter um pouquinho de atenção para confeccionar suas fichas, porque você vai colocar eles numa sequência. Eu comecei pelo abacaxi, depois pela maçã, o mamão, o morango, a pera e a laranja. E as fichas de contagem, elas vão precisar seguir essa mesma ordem de sequência para poder dar certo a colheita e para poder dar certo na hora da criança fazer a conferência e a contagem. Olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então, é importante seguir a mesma sequência. Eu vou montar com vocês a ficha de contagem matemática. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta essa ficha de acordo com a sequência que a gente colocou. Cada ficha vai ter uma contagem diferente e uma sequência de colocação dos elementos diferentes, para que a criança possa fazer. No caso, umas podem não ter algum dos elementos da colheita, como esse que eu não coloquei o abacaxi, e eles vão ter contagens diferentes também, porque isso vai deixar o brinquedo mais divertido, vai fazer com que ela tenha uma necessidade de ter uma observação melhor, de fazer contagens diferentes. Isso vai ajudar em vários conceitos de matemática, como no caso, por exemplo, quando a criança chegar na etapa de fazer esse tipo de cálculo matemático. Essa atividade, essa brincadeira vai poder ajudar muito nisso, nessa questão de organização da sequência de contagem, como no caso de uma etapa dessa, onde a criança já está no fundamental, né? E aqui a gente pode fazer com a criança na educação infantil, mas esse conhecimento, essa sequência, esse conteúdo vai ficar armazenado, vai ficar memorizado e ela vai ter uma facilidade bem maior quando precisar fazer esse tipo de cálculo. E aí vamos lá fazer uma montagem. É quando a gente vai precisar do pedacinho de cartolina, coloca aqui, e a cola. E aí vamos lá para a colagem e a laranja. Percebam que a gente já vai fazer outra contagem, já vai ter outro resultado aqui. Depois de fazer a colagem, aí nós vamos pegar o papel contato e vamos passar por cima da ficha. Não é necessário usar o papel contato, mas se você quer usar o material
por várias vezes, então é bom que coloque para que o material fique mais resistente. E aí passou o papel e ele vai ficar mais resistente, vai ficar mais fácil de manipular, de guardar, você vai poder usar várias vezes. E agora vamos ver como a gente vai trabalhar esse material junto com as fichinhas de contagem. E para o seu material ficar ainda mais interessante, você pode colocar um nome, né? No caso desse, eu vou colocar colheita divertida. E aí a gente pode colar aqui também. E também aqui embaixo, a gente pode colocar um pedaço de papel ou então desenhar. No caso, eu vou desenhar aqui. Vou desenhar uma cesta. E aqui a criança vai poder escrever o resultado, vai poder escrever o numeral que ela fez a contagem. Eu dei uma escurecida aqui no desenho da cestinha para ficar melhor a visualização e passei o durex, ó. Dá para ver que é onde a gente vai utilizar a fita de durex. A gente vai colocar aqui para a criança poder escrever o resultado e depois apagar. E aí a gente vai apresentar uma fichinha como essa. Então ela vai ter que ter essa percepção visual, né? E ela vai ter que trabalhar a contagem de acordo com a ficha de identificação, com a quantidade que você selecionou de alimentos. Então aqui, vamos lá, são 2 abacaxis, uma maçã. Por isso a importância de colocar na sequência. 3 mamões, 1 morango, uma pera e 2 laranjas. E aí a criança vai poder fazer a contagem desses elementos, né, dessas frutas ou desses legumes. E aí a gente pode fazer a contagem junto com ela, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 frutas. E aí ela pode escrever o resultado aqui embaixo. Escrever o numeral 10. Eu vou escrever. E aí a gente escreve o resultado. E para fazer a conferência, a gente pode colocar, ó, e faz a conferência para ver se ela acertou de acordo com aquilo que a gente solicitou de quantidade. E aí a gente pode fazer isso com legumes, com as verduras, com figuras, com qualquer tipo de imagem. E é um trabalho que a criança vai gostar de fazer, porque ela vai estar mexendo, vai desenvolver essa coordenação motora fina, esse equilíbrio para poder manipular o material, vai trabalhar a contagem, vai trabalhar cores, vai trabalhar também o nome dos alimentos, que às vezes as crianças nem sabem o nome dos alimentos, sem falar nos conceitos matemáticos que podem ser trabalhados num material desse. E aí você vai trocando de cartelinha e vai dando quantidades diferentes de contagem, né? Aqui seriam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí aqui já seria outro resultado de contagem, e aí é só apagar e escrever o próximo resultado, e aí sucessivamente. Então, o cuidado que eu disse para vocês de colocar as frutas ou os legumes na sequência é porque a cartela de vocês tem que ficar na mesma sequência que você usou desse lado, para que a criança possa fazer a conferência no final. E aí, se você quiser trocar,
É só você tirar o palitinho, vou tirar para vocês verem que não é difícil. Tirou o palitinho e aí vocês podem colocar outro tipo de material, que no caso aqui seriam os legumes. E aí você vai, encaixa, troca todas as frutas e coloca ele todo de legumes, e aí a criança vai fazer outro tipo de colheita. Ou então você pode colocar os personagens que ela gosta, e aqui colocar uma casinha, colocar uma cama, uma cadeira, aonde é que esses personagens ficam? Na floresta. E aí você coloca aqui os personagens ou as figuras que você quer, muda esse desenho e também pode mudar o nome do seu tabuleiro. E aí, vocês gostaram desse material? Não é bem legal, bem divertido? E se você gostou desse material, vai lá e dá o seu like, aproveita e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e não deixa de deixar seus comentários. Vai lá e coloca como foi que você usou, se você gostou, se você tem alguma sugestão para dar. E a gente assim vai compartilhando, vai crescendo, vai desenvolvendo outras habilidades e vai fazendo essa educação infantil mais lúdica, mais criativa para todos os educadores.